Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Sabino. Vou deixar esse recado para vocês que admiram o meu trabalho e para vocês também que não. Quero deixar bem claro aqui informado, gente, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Eu só faço apenas a minha exegese, a minha interpretação. Então, se você admira o meu trabalho, seja bem-vindo. Não sou guru, não sou um sábio, não tenho resposta para tudo. Eu apenas faço o meu trabalho de interpretação. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. O que acontece, gente? Quando a gente fala de cumprimento profético, para que esse cumprimento seja uma verdade, eu preciso de duas coisas. Eu preciso algo que me identifique no AT, algo que me identifique no NT. Nós temos apenas um escritor, aqui no Novo Testamento, no caso Mateus, fazendo alusões àquilo que ele tem como profecias do Antigo Testamento, como um cumprimento dessas profecias no Novo Testamento. Para que eu diga que isso seja uma verdade, que esses elementos sejam verdade, primeiro, eu dependo que essa verdade esteja na visão do autor aqui nesse Antigo Testamento. Logo, eu teria que ter esse autor que registra uma profecia no Antigo, como uma profecia, identificando que essa profecia é para o Messias. Mas eu tenho um problema. Esse Messias que talvez esteja relacionado às profecias, à autoria desse escritor do Antigo Testamento, que Messias é esse que ele está retratando? Vamos supor que esse autor ele está escrevendo exemplos. Ele é autor do livro de Isaías, autor de Jeremias, autor de Daniel. Ou seja, eu vou colocar todos os profetas. Aí vem a pergunta. Se eu pegar os profetas maiores e pegar os profetas menores, vamos colocar a grosso modo. Qual mais ou menos a datação de um último desses profetas do Antigo Testamento, que tenha composto o seu conteúdo? Mais ou menos aí. Vamos lá, chutem aí em cima. Vamos colocar aqui Ageu, Zacarias, Malaquias, Neemias, Esdras. Eles estão falando da reconstrução do templo, não é isso? São profetas menores, Ageu falando da reconstrução do templo, Malaquias falando da função sacerdotal, quando o templo está procurando ser reerguido novamente, que eles pedem carta, né? Então, nós temos aí Neemias, Ageu, alguns profetas menores. Vamos colocar aqui, o último escreve aí, vou colocar grosso modo em 380 a.C., grosso modo. Não estou falando exatidão não, grosso modo. Aí tem um problema. Vamos supor que todos esses profetas, que o último escreve em 380 a.C. Aí Jesus vem, a grosso modo, em 6 ou 4 a.C. Eu posso afirmar categoricamente, se caso um desses escritores estão falando de um cumprimento profético em um Messias, em um governante, eu posso afirmar que esse cumprimento, que esse autor aqui, ou esses autores, tinham a visão de um Jesus, filho de Deus? Pensem os senhores agora. Não tinha, professor, não tinha. Aonde que eu quero chegar? Para que eu tenha isso aqui como verdade, as profecias do Antigo, como cumprimento da pessoa de Jesus como a verdade, é necessário que o autor dessas profecias, todos esses autores, tivesse essa visão de um homem denominado de filho
de Deus. Teria que ter isso. Para um cumprimento profético. Só que não é o caso. Aí tem outro problema. Para que eu tenha essas profecias do Antigo Testamento como uma verdade, cumprimento profético na pessoa de Jesus, seria necessário que eu tivesse mais do que um elemento fazendo esse linkamento de cumprimento. Eu teria que ter todos. Porque o que é mais elegante é que você tem judeus dentro desse período neotestamentário, vamos dizer assim, para simplificação. Tem pessoas com grandes expectativas. Você tem um público muito grande, não só dentro de Jerusalém, mas você tem um público muito grande de judeus em outras províncias. Você tem um público fora do estado, do país ali. Você tem pessoas na África, na Ásia Menor, judeus espalhados pelo mundo todo. E se eles têm essa concepção, é uma concepção que ela vai se perdurando. Então, a espera de um Messias é uma espera contínua, independentemente onde os judeus estejam habitando. Então, vamos colocar que o último escreve em 380. Desse 380, o que acontece? Acontecem algumas questões. Vou colocar aqui embaixo. Você tem alguns outros períodos. Como desse período, você tem o período do helenismo. Você tem o período da onde? Dos Macabeus. Que esse período dos Macabeus está dentro desse período aqui. É justamente dentro desse período de Macabeus, que aí se tem também o que? Os achados de Qumran. Que esses achados de Qumran também estão nesse período. E é aqui justamente Macabeus que vai falar de personagens que procuraram gerar uma revolução em cima do Império Romano. Tem a família de Matias, Matatias, João Hircano, que é justamente desse povo macabeano aqui. E você tem os achados de Qumran, que vai falar do quê? De vários messias que existiram dentro desse período aqui, ó. Logo, então, eu tenho um cumprimento profético, mais próximo em Qumran, em Macabeus, do que em Jesus. Do que em Jesus. E essas profecias impulsionavam pessoas a serem o quê? Revolucionários. Pessoas que iam contra o Império Romano. Então, eu tenho todas as garantias, dentro de uma probabilidade, desses personagens se levantaram dentro desse período Macabeu e de Qumran aqui. Os achados arqueológicos vão falar de vários messias que existiram. E esses foram revolucionários. Tentaram tirar o povo judeu da opressão romana. Coisa que Jesus não fez em nenhum momento da sua trajetória bíblica. Nunca fez isso. Vocês estão vendo a que ponto chega agora? Então, para que eu tenha isso como uma verdade, não dá para me depender apenas de um único escritor. Que ele acha que aquelas profecias são cumprimentos na pessoa de Jesus. Porque ele isola, né? Ele isola as narrativas e coloca da forma que ele quer. Particulariza, sai de qualquer regra gramatical, histórica, que seja, e incorpora na pessoa de Jesus. E ele acreditava piamente que isso era verdade. E é o que ele escreve para o seu público. Assim como ensina na patrística, Justino Mártir é quem faz isso. Justino Mártir, para provar para Trifão que Jesus é o verdadeiro Messias, Justino Mártir vai em várias passagens do Antigo Testamento, isola algumas falas e diz, aqui é Jesus. Aqui quem estava era Jesus. Essa profecia é em Jesus. Só que em nenhum momento o Justino Mártir diz, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque um escritor dos 4 evangelhos que nós conhecemos, Mateus, escrevendo para o judeu como é para você, Trifão, Mateus teve esse mesmo entendimento que eu estou tendo. Que o evangelista Mateus vê nessa passagem o cumprimento em Jesus. Em nenhum momento o Justino diz isso. Que aquilo que ele alega em seu diálogo com o Trifão é uma profecia de um Novo Testamento escrito. Por incrível que pareça, Justino Mártir está no 2º século.
Que coisa, né? Isso é a maior comprovação que os 4 evangelhos não estavam escritos no finalzinho do primeiro século. Caso tivesse escrito, Justino Mártir não atribuiria, ou pelo contrário, Justino Mártir, caso conhecesse algum evangelho escrito, atribuiria as citações que ele diz ser de Mateus. Pois não, André Lima? Então, professor, pelo que eu tenho estudado com você e até mesmo lá com o Oswaldo, né? Não há nenhum registro de profecia da vinda de Jesus no Velho Testamento. Isso confirma? Confirma? Nada disso. Não existe isso. Nenhuma. Nenhuma profecia. Então, a que ponto chegamos, né, professor? É muito pesado isso, né? Não é O que o pesado. Novo Testamento faz Não, em torno de Jesus? Não é pesado. É a verdade, não existe. Jesus não. Quando se fala Jesus, não. Você falar que eles esperavam um Messias, sim. Só que Messias existiam vários. Figura de Jesus, esquece isso. Esquece. Ora, a figura de um Messias, sim. De um ungido, sim. Qual foi o primeiro Messias que o povo judeu teve logo saindo ali do finalzinho do cativeiro babilônico? Quem foi? Ciro. Ciro. Ciro foi o primeiro. Ciro, o meu Messias, né? Porque ungido é Messias. Ciro, o meu Messias. É o primeiro. É o primeiro, comprovado dentro da própria Bíblia. Então, se eles tivessem a figura de um Jesus, então qual a necessidade de colocar Ciro, o primeiro Messias, pós-cativeiro babilônico? Não haveria razão. Ou melhor, sabe o que faria mais razão? Jesus ter nascido dentro do cativeiro babilônico. Aí seria mais viável. Por que mais viável? Eu explico por quê. Porque o Messias, segundo as profecias, vou apagar aqui, vou explicar isso aqui para os senhores agora, para os senhores entenderem, um raciocínio bem simples, fácil de entender. Primeiro que o Messias tem que fazer o quê? Fazer o quê? Reconstruir o templo, senhores. E se Jesus viesse nesse período, daria certo. Por quê? Porque é pós-cativeiro babilônico que eles vão fazer o quê? A reconstrução do templo. Se Jesus nascesse dentro, aí digo mais, olha como seria mais viável. Quando você pega a profecias de Isaías, 7,14, lá da Virgem, e linkar aqui no período babilônico, seria top. Aí sim. Então, Jesus vem de uma dinastia real. Então, Jesus nasce de uma jovem dentro, né, do que sobrou do remanescente ali. E aí Jesus cresce e dá a reconstrução do templo. Aí você começa. Aí sim. Só que não, gente. Jesus não está nesse período. E Jesus, no período dele, o templo já estava o quê? Reconstruído. Por isso que não dá para linkar Jesus como Messias. Porque o Messias era para reconstruir o templo. Aí é onde algumas pessoas cristãs esperam Jesus voltar para reconstruir o templo hoje, lá em Jerusalém. Está lá até hoje, lá, demolido lá. E vai se falar, passou um milênio, já não passou milênio? Quantos milênios já se passaram? Desde a morte de Jesus? 2 milênios. 2 milênios. Gente, 2 milênios. 2 milênios. Morreram, será que já morreram muita gente nessa esperança ou não? Que já morreu com essa mesma esperança. E digo mais, estamos em 2022. Eu, lógico, não conseguirei. Nenhum dos senhores também. Existirá o 3º milênio, que nós não estaremos aqui. Talvez até lá, continuem algumas pessoas defendendo essa crença, essa fé. Ou talvez se inverta o negócio. Talvez nem Bíblia se exista mais. Talvez nem exista mais. Porque estamos no 2º milênio, 1º milênio, a esperança. Né? Houve a época do iluminismo, a renascença e tantas outras coisas. Daqui 1 milênio, senhor, a tecnologia nem vai se comparar com o que é hoje. Não vai se comparar com o que é hoje.
Ou seja, a ciência vai estar muito mais avançada e a ciência vai trazendo comprovações e talvez aquela crença, aquela coisa enraizada, vai se diluindo. Por quê? O terceiro milênio vai chegar no quarto, no quinto. E cadê? E cadê? E cadê? E cadê? E cadê? Muitas pessoas acordaram nesse período, acordaram. Dentro do primeiro milênio, acordaram. Acordaram do quê? Pô, gente, cuidado de acreditar piamente, colocar a sua vida, dedicar a sua vida piamente em tudo que está escrito na Bíblia como uma verdade. E daquilo que nós acreditamos como verdade, nada disso está acontecendo. E passou-se 1000 anos, não aconteceu. Passou-se agora mais 1000 anos e não aconteceu. Guerras, rumor de guerras, desgraça, praga e tantas outras coisas, dentro desses 2000 anos, sempre aconteceu. Pessoas que diziam que agora era arrebatamento, era a vinda de Jesus, sempre existiu. Mas e aí? Essa é a questão. Então, nós chegamos aqui, ó, reconstrução do tempo. Messias, Jesus não fez isso. Ora, se Jesus, eu estou colocando a probabilidade, nascesse nesse período, opa, nós teríamos algo anacrônico. Ah, o Messias existiu. Quem foi? Jesus Cristo de Nazaré, nasceu de uma virgem, lá no período pós-cativeiro babilônico, reconstruiu o templo, cumpriu com a profecia de Daniel, que está naquele período, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, pronto, cumpriu-se toda a profecia, dele um Messias político, menos filho de Deus, né? Mas vamos colocar assim, foi crucificado, vamos dizer que cumpriu as profecias de Isaías, estava ali bem próximo, beleza, fechou-se o quadro. Mas antes disso, que nenhum Messias existisse, e nem Ciro fosse exclusivamente a pessoa de Jesus. Porque se eu estou dizendo de um cumprimento profético, eu tenho que linkar uma única pessoa, e não várias pessoas dentro de um cenário. Então, eu não posso colocar Ciro, não posso colocar mais ninguém. Então, Jesus teria que ter nascido antes de alguém se dizer que era um Messias. Aí sim, fechou, beleza. Jesus morreu, acendeu os céus e ia arrebatar a igreja. Se tornaria mais fácil. Mas, não é essa a história das narrativas, né? As pessoas estão esperando Jesus reconstruir o terceiro templo. Só pararam para perguntar uma coisinha. Qual coisinha, professor? Se volta o terceiro templo, volta-se o quê? Sacrifício de animais. Olha só como os cristãos não param para pensar. Se volta sacrifício de animal, o que se está fazendo com Jesus? Anulando a morte sacrificial de Jesus. Acabou, gente. Está anulando tudo. Está anulando, por isso que eu falo, um Messias verdadeiro não tem nada a ver com Jesus. Jesus foi a favor do templo ou contra o templo? A favor do templo. Contra o templo. Contra o Querem templo. ver? Vou falar Contra. aqui, só um minutinho que eu vou dar a resposta. O que Jesus respondeu para a mulher samaritana? Ou melhor, o que a mulher samaritana perguntou para Jesus? Onde era para cultuar Yahvé? Vós, judeus, dizeis que em Jerusalém, onde deve-se adorar a Deus. Se Jesus fosse a favor do templo, o que Jesus teria que responder para a mulher? Sim, mulher samaritana, é em Jerusalém onde se deve adorar a Deus. Foi isso que Jesus respondeu para ela? Não, falou que é espírito e verdade. Acabou. E o Pai procura os tais que assim o adorem. Não é nem Jerusalém, nem Samaria, onde... Quando ele fala em Jerusalém e Samaria, ele está falando do quê? De templo. É do templo, que o povo samaritano tinha um templo. É disso que Jesus está falando. Jesus não foi a favor de templo nenhum. Ok. Jesus foi a favor da lei de Moisés? Entendo que sim. Hã? Entendo que sim. Não, gente, lógico que não. Lógico que não. Lógico que não. Não só uma das leis que Jesus não foi a favor nem da lei de Moisés e nem do farisaísmo. Vamos lá. O comer sem lavar as mãos era uma tradição farisaica. Jesus não foi a favor. Mas isso é a tradição, não é a lei de Moisés. Não, eu acabei de falar. Lei farisaica.
Lei farisaica. Lei farisaica é o quê? Uma tradição deles, próprio deles, né? O Vamos que de me Moisés. parece que Vamos lá, Jesus Moisés. era contrário à tradição e não à lei. Então, eu estou falando o quê aqui até agora? Ah, então tá bom. Então Ué, estamos falando a mesma não coisa. foi isso que eu falei ou não? Lei dos fariseus. Vamos lá de Moisés agora? A lei do divórcio é de quem? É a Torá. A Torá é de quem? Sim, de Moisés. Então, Jesus foi a favor? Jesus, na realidade, deu interpretação Não. radicalizando A lei de resposta é Moisés. assim, não é interpretação. Se é a interpretação de Jesus, logo Jesus não é a favor da lei de Moisés. Acabou? Se Jesus é a favor da lei de Moisés, Jesus tem que ser a favor da interpretação de Moisés. E não a sua própria. Toda vez que Jesus dá uma interpretação que vai contra aquilo que já está interpretado da lei de Moisés, Jesus está sendo contra e não a favor. Por isso que eu falei, Jesus foi contra? Foi, estou dando a prova. A lei do divórcio é lei de Moisés e Jesus foi contra ela. Porque está escrito a lei de Moisés. Porém, eu vos digo, aquele que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério. Opa! Jesus desfez e colocou a própria lei dele, amigo. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas, por causa da dureza do vosso coração, Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la. Moisés mandou dar. Preste bem atenção. Moisés falou assim, ó, Jesus dizendo, o que Deus uniu, não separa o homem. Mas, por causa da dureza do vosso coração, Moisés mandou dar carta de divórcio. Acabou. O que Jesus faz? Jesus, ele quer tirar a carta de divórcio. Se você der a carta de divórcio e repudiá-la, aí Jesus coloca que a carta de divórcio pode ser dada, com exceção do quê? Caso haja o quê? Adultério. Foi isso que Moisés colocou? Não. Não. Quem foi que colocou isso? Jesus. Jesus foi a favor da lei de Moisés? Não pode ser também reconstrução de templo, porque o templo é para judeu, não é para cristão. Aí você explica 1 milhão de vezes isso para o cristão, e tem cristão ensinando no YouTube, irmão, terceiro templo está sendo reconstruído, Jesus está voltando. É isso que eu falo, gente, como que pode ter um raciocínio desse, sem parar? Só lê versículo isolado, mas não para pensar. Se você fala que Jesus é o verdadeiro sacrifício, e fala que o templo vai ser reconstruído, tem gente que está imaginando que o templo vai ser reconstruído é para cristão. Não, vamos colocar a cruz lá no altar, colocar lá o apóstolo e vai pregar sem sacrifício. Olha que mentalidade chega. É isso que me deixa indignado. As pessoas não param para pensar. Tem que parar para pensar, gente. Tem que parar para pensar. 2 milênios foi reconstruído o templo? Ah, agora não. Agora colocaram as bases. Vai lá. Tira a mesquita lá da cúpula dourada. Tira lá. Onde está o lugar santíssimo? Vai lá tirar. Vai. Tira lá. Quantas guerras já existiram entre Israel e os palestinos? Vai lá tirar. Homens bomba não é o povo de Israel, não, viu? Ah? O povo judeu não coloca dinamite para matar a gente, não. Agora o povo lá, radicalista, coloca. Vai lá mexer com a mesquita deles para você ver o que acontece. Vocês não são capazes de jogar uma bomba atômica lá em Israel e acabar com o judeusada todinho. Vai lá. Inclusive, professor, essa mesquita é o 3º local mais sagrado do islamismo. Só isso. Então vai lá mexer para tu ver o que acontece. Já falei, são homens bombas eles. Tem piedade não. Aí tem gente com a ilusão. Por isso que eu falo, gente, saia dessa vida ilusória, pelo amor de Deus. Dessa fé, dessa crença que não tem como. Tem coisa que não dá para associar. Para poder construir lá, tem que matar todo aquele povo. Todos os radicalistas, verdadeiramente, para reconstruir o templo, não é reconstruir no outro local, não, gente. Não. Tem que reconstruir lá. É lá. Onde está a pedra fundamental, tem que ser lá. O lugar santíssimo tem que ser lá. Hã? Pois não, André Lima? Professor, pela lógica ali, nem Deus consegue construir aquele templo lá para tirar os islâmicos lá. Nem Deus, pela lógica. Veja para ver que as pessoas não pensam. Não, acho que não. Esquece Deus aí.
Deus da Bíblia, meu filho, vai fazer nada, como nunca fez, né? É isso que as pessoas têm que parar para entender, gente. Aí vai lá, pega os textos lá do Novo Testamento, e uma coisa impede, que vai é a igreja que impede. Bom, se for a igreja que impede, na ótica que o cristão tem, então esquece. Porque a igreja sempre será a igreja, será sempre pessoas aceitando o cristianismo. Então não tem como. Né? Isso que eu falo, gente, pare para pensar um pouquinho, não, por causa do ego, não, você é arrebatado, ô louco, só você. Só você. Então, seu filho que se lasque, todo mundo que se lasque, seus netos que se lasquem. Não, gente, é um progresso. Isso é a vida do ser humano. Vai indo. Já falei, não tem como. Infelizmente. Mais alguma pergunta, senhores? Pois não, André Lima? Então, professor, veja que as pessoas não têm raciocínio, se bem que eu convivi nisso aí 40 anos, não pensam. Veja aquela live que você fez sobre Moisés, Êxodo 32. Pelo amor de Deus, é um absurdo e as pessoas não vê o que Moisés pediu para Deus não fazer, o desce e mata todo mundo. Quer dizer, as pessoas não pensam isso. Então, como diz o professor Oswaldo, o Velho Testamento é uma alegoria. É isso que eu estou falando. Você vê, Moisés, um homem sanguinário. Vocês têm noção do que é? O que é? Eu acho que isso não aconteceu nem lá na Crimeia com a Rússia. Será que já morreu? Será que morreu num único dia? Preste bem atenção. Em um único dia, 3.000 pessoas naquela guerra? Acho que não. 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 Preste bem atenção, gente. Ó, preste bem atenção. Olha aqui, ó, friamente. Para morrer 3.000 pessoas em um único dia de guerra, o que é necessário hoje? Hoje. Uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Fora uma bomba atômica. Vamos apagar aqui, vamos analisar aqui friamente agora. Vamos ver. Vamos para a lousa aqui. Vamos lá. Pessoas. Para você matar hoje 3, vou colocar abaixo aqui, viu? É muito mais. Vai, mais 1.000 pessoas em um dia. O que é necessário? Vamos lá. Uma bomba atômica. Vou colocar aqui. Pois não, Juliano? Boa noite, pessoal. Contaminar a água. Mais alguma coisa? Arma biológica. Não, já foi. Vamos lá. Gente, não esquece. Vamos lá. Quem mais? Para matar 3.000 pessoas em um único dia, que é necessário? Bomba atômica, contaminar água, arma biológica, mais alguma coisa? Fome. Ok. Fome. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui. Esqueceram que se eu usar uma bomba atômica, essa bomba atômica vai matar quem? O que eu preciso para que essa bomba atômica mate apenas 3.000 pessoas? É necessário que essas pessoas estejam onde? Em um local onde eu lance essa bomba não chega até a mim. E se eu mesmo lancei a bomba, logo essa bomba me matará também. Eles estão em qual região mesmo, o povo? Eles estão na região da onde? Segundo a narrativa bíblica aí, eles estão na região do Sinai, gente. Logo, se eu lançar a bomba lá, todo mundo que está no Sinai vai morrer. Então, bomba atômica não daria certo nesse lugar. Ok ou não? Ok ou não? Alguém quer discordar do meu raciocínio aqui? Ok, eu concordo. Né? Não dá. Contaminar a água tem um problema. Se eu vou contaminar a água, eu estou dizendo, então, que, a não ser que eu conseguisse avisar as pessoas que naquele dia não bebessem daquela água. Porque se eu tenho uma única fonte, logo, então, todas as pessoas, as que morreram ou as que não morreram, morreriam, porque todos estavam bebendo da mesma fonte. Então, contaminar a água não daria certo também.
Arma biológica. Opa, daria certo a arma biológica. Por que daria certo? Ué, se cada um foi de, segundo o texto, de porta em porta, aí daria certo. Mas, naquele tempo, pode dizer que existia arma biológica? E aí? Fome? Não. 3.000 pessoas morrendo num único dia de fome, é possível isso? Num único dia? Não. Não. Então, a única coisa que me sobra dentro do texto, que está no texto, é infantaria, senhores. Cada um pegue a sua espada e ponha sobre a sua colcha. Aqui, ó. Só que para que isso aconteça, o que era necessário? Primeiro, que a infantaria, com a espada, desarmasse aqueles que morreriam com as suas próprias espadas, senhores. Então, eu mato esse, eu estou batendo, é o efeito, como que essa infantaria foi? Foi com efeito surpresa, gente. Um efeito surpresa. Então, primeiro eu pego. Quem é que se reuniu? Lógico, o texto, a narrativa, não coloca todos os detalhes. Não coloca todos os detalhes. Mas diz que aqueles que são de Moisés se unam a ele, Moisés. Então, estamos falando de infantaria, um efeito. O que acontece? Não vou perder o raciocínio. Para que houvesse essa matança de 3.000 pessoas num único dia, eu preciso que aqueles que se uniram a Moisés, como chegasse no pé de ouvido de cada um, porque se ele fala para que as pessoas coloquem as suas espadas sobre a sua coxa, ou tenham as suas espadas, então dá a entender que outros, esses mesmos que morreram, também tinham as suas espadas. Então se une a tribo de Levi a Moisés. É como se Moisés fala no pé do ouvido e passa de um para o outro. Ó, Moisés falou que todo mundo que não se uniu aqui vai morrer. E como que eu vou identificar? Pega a sua espada e coloca sobre a sua coxa. Saberei que você não vai morrer porque você está com a espada sobre a sua coxa. Aí, beleza. Aí, para falar que vá de porta em porta, dá a entender que Moisés despede a multidão, que cada um vai para a sua casa, e daí vem um efeito surpresa. Aí aquele sai de porta em porta. Aí sim, matando amigos. A pessoa matar o próprio irmão, gente. Imaginem, por isso que eu falei para as pessoas imaginarem. Imagine agora. Você ir na casa do seu irmão, pegar a sua espada e matar o seu próprio irmão. Aí você pegar o seu melhor amigo que adorou Bezeu, que não se unia a você com Moisés, e você matar o seu melhor amigo conhecendo, e você sendo o padrinho do filho dele, olha que situação chega. E as crianças vendo você matar o seu próprio sobrinho, vendo você matar o seu próprio irmão, a sua cunhada. Por isso que quando eu falo para as pessoas, gente, já que vocês querem pegar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque tudo nela está escrito, é verdade, por isso que eu faço essa analogia. Mas coloca essa analogia na prática. Porque se isso que aconteceu é a verdade, imagine a cena agora. A piscina de sangue que ficou. O seu filho, você matando o tio dele. E tantas outras coisas, gente. E isso é o que Deus queria fazer. E quando eu falei para as pessoas que, na verdade, Moisés matou até a tribo de Judá, lógico que não. É só você parar para ler o contexto. Deus queria fazer de Moisés a nova nação. Está escrito isso. Então, se é de Moisés, era a tribo de Levi. O que Deus está dizendo? As outras tribos, fulmina tudo. Acabou, gente. Acabou. Lógico que o narrador coloca. Aí, Moisés não tinha visto. Deus não faz. Moisés vem. E Moisés faz o quê? E Moisés faz. Aí diz que, por isso que eu falei, naquele dia morreram 3.000 pessoas. Por isso que eu falei, gente, para matar
3.000 pessoas num único dia. Rapaz. É com 2 facas, gente. É com 2 aqui. É aquele motim, sai exterminando. Imagine, tá falando de homens, né? E quantas mulheres não morreram? Você acha que não morreram mulheres e crianças, não? Para defender o seu marido? Imagina a cunhada. Você era louco para matar o seu irmão doido, o sobrinho entrando no meio. Meu pai, você não vai matar, não, tem que matar. E olha, morre filho, morre mãe. Por isso que eu falei, não é só homem, não, gente. Se eu for pegar o sentido mesmo que dessa matança aqui, todo mundo sabe. E uma guerra onde morrem 3.000 homens, morreram mulheres e crianças inocentes também. Pararam para pensar nisso? Então, é a palavra de Deus. É o Moisés, é o grande legislador da Bíblia. Um homem assassino, sangue frio. Minha pergunta agora. Deus mandou matar? Está escrito na Bíblia que Deus mandou matar? O texto fala que Deus mandou matar. Não. Deus não mandou matar. Porque quando Deus quis matar, segundo a narrativa, Deus se arrependeu. Aí Moisés tem que colocar que Deus mandou, porque Moisés é a autoridade máxima para o povo judeu. Então o que o povo acha? Tudo aquilo que Moisés fala que Deus mandou, mesmo Deus não tendo mandado, o povo acreditaria que Deus mandou. Mas segundo a narrativa, Deus não mandou, não. Deus se arrependeu de ter feito isso. Se Deus se arrepende de fazer, logo Deus não teria mandado Moisés fazer. Mas Moisés coloca como se Deus tivesse mandado fazer. Porque sendo assim, o povo iria fazer aquilo que Moisés quer, gente. Moisés mentiu também. Ficou claro ou não? O escritor da narrativa, ele faz, é como se fosse uma novela, gente. É um capítulo encaixando com outro capítulo. Ele já sabe onde ele quer chegar com aquele filme e novela. Isso é um escritor nato. É igual eu tenho 2 obras publicadas. Eu sei onde eu quero chegar com os meus livros, não importa quantas páginas ele terá. Eu tenho trama, tenho início, meio e fim. O escritor do Pentateuco, os escritores, são a mesma coisa. Eles já encaixam tudo certinho, tudo bonitinho. Coloca aspecto de milagre, aspecto de não milagre, lógico. Ele não precisa detalhar, porque é uma ficção. Ele cria, não tem gente que não pensa que os filmes são de verdade? São. Tem pessoas que assistem uma novela, choram, porque achando que aquilo é a verdade. Fica indignado com o autor, que é um carrasco, achando que aquilo é a verdade. E se encontra o cara mesmo, na vida real, vai xingar o cara. Só que não sabe que aquele cara é um ator, é uma atriz. E a Bíblia é a mesma coisa. É um livro criado com várias ficções, que isso é uma ficção, onde se vence quem? Se vence o herói. Onde o bem sempre prevalece. É coisa de filmes, senhores. Aí tem a parte de indignação, mas só que dependendo do personagem, você não pode encontrar uma falha nele, uma indignação dele, um ponto fraco nele. Senão ele não é um herói. Um herói é esse. Quem é o herói? Pô, é aquele cara que ralou, aquele cara que se lascou, igual o José do Egito. Pô, o cara se lascou, né? Os irmãos dele, pô, negligenciaram, quase morreu. Ah, agora José é governador do Egito, é o sábio. É sempre assim, gente. Igual Noé, olha o Deus de Noé. Quem é o Deus de Noé? É o Deus que só escolheu Noé. E mais algumas pessoas e matou o resto da humanidade toda. É o Deus de Noé. Simples assim. Aí, ok, o que ele se entende? Bom, ficou Noé, os seus filhos, agora está tudo certo. Depois que sai da arca, o que acontece? O que acontece, gente? O povo continua santo? Os filhos de Noé, suas noras, continuam tudo santinho? É isso que acontece na narrativa bíblica? Pode responder. Não, de forma alguma. Não. É isso que eu falo. Se é para tirar a maldade da humanidade, após o dilúvio, saiu a maldade da humanidade? Saiu? Não. E por que razão, então, do dilúvio? Se a maldade continua? Foi feito um sacrifício tão grande, destruído tanta coisa para não resolver nada. Entende? Só que tem gente que acha que isso tudo é verdade, gente.
Na cabeça de muitas pessoas, acho que é verdade, o dilúvio foi universal, é isso mesmo, sabe? Gente, aí você pergunta, mas qual foi a finalidade do dilúvio? Ah, acabar a malignidade da terra. Ah, ok. Após o dilúvio acabou? Não. Então, para que dilúvio? Então, se a gente considera ainda um Deus onisciente, ele sabia que não ia acabar, mas mesmo assim destruiu. Não faz sentido. Entende? Não tem nada a ver com Deus. Então, eu falo, é a ficção criada, os moldes. Cria-se os personagens, bonequinho do bem, bonequinho do mal. Ah, mas quem prevalece? Ah, o bem sempre prevalece. Pronto. Aí vai Noé com seus filhos, embebedam Noé, acontece toda aquela história, aí vem os filhos, vem a descendência, aí vem os ciúmes de novo, vem as guerras de novo. Peraí, vamos entender agora. Aí de Noé você tem Sem, Cã e Jafé. 3 irmãos. 3 irmãos. 3 irmãos. Só que aí Deus, aprove a Deus escolher apenas a descendência de Sem. Só. E o que Deus manda fazer com os outros 2 filhos de Noé? Com a descendência de Jafé e de Cão? O que Deus manda fazer? Iriam servir a Sem? Não, senhor. Deus manda matar. Mata tudo. Pode matar. Você tem que pegar a terra de Jafé e de Cão, da descendência dele. O que faz? Ah, mas são meus irmãos. Que se lasquem. Mata tudo. Eu quero que vocês sejam a minha nação eleita. Mas aí não mataram tudo, né? Porque os egípcios eram descendentes de quem? De Cão. Mitzraim. Descendência de Cão. Aí os próprios egípcios oprimem também. Oprimem. A nação de Sem. Aí se você vai dentro da história, Deus só quer preservar aquela descendência. Porque se houve um dilúvio universal, toda a descendência que vem é de Noé. Deus mandar matar todos os irmãos de Sem e está tudo certo. Só que não morreram todos. Né? Tem outros povos, outras descendências. Que esses povos, olha que vem o lado mais benéfico agora, se tornaram mais poderosos daquela nação, o qual Deus elegeu. Aí Deus elege uma nação para conquistar, mas ao mesmo tempo para padecer, para sofrer, para morrer, que é em cima das guerras que existiram por outros impérios, que dominaram o povo hebreu, que é até hoje. Está lá a nação de Israel, sendo oprimida, massacrada. Mas não é a nação eleita de Deus? Por que Deus não se apresenta hoje lá para Israel? Desce lá para falar lá, o presidente? Dá estratégia para o presidente, que não se levanta o profeta de Deus verdadeiramente para reconstruir o templo e voltar ao sacrifício? 2000 anos? Ah, sabe o que deveria ser feito? Eu tivesse tempo, eu pegaria a datação quando o primeiro templo foi erguido. Depois eu pegaria a datação quando o segundo templo foi erguido, reconstruído e embelezado. Aí seria bom fazer esse cálculo para ver quantos anos se levaram. E pegar todas as passagens que Deus se apresenta para os homens de elite, sacerdotes, profetas e tantos outros. E os profetas se levantando e dizendo, gente, venha para cá. Olha, é tempo da minha casa ficar isolada, e vós aí estocados em vossas casas, né? E trouxessem para os dias de hoje. Seria bom um estudo desse, hein? Seria um estudo muito profundo. Mas acredito que tempo eu não terei para isso, não. Olá a todos vocês. Bom, gente, minha equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabile.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!